O Hospital Universitário de Londrina está fazendo um estudo sobre os pacientes que não resistiram à Covid-19 durante a internação na unidade. No geral, o município mantém uma taxa alta de mortalidade para a doença, acima das médias do Paraná e do Brasil. O número de casos confirmados assusta, 1.070, e o de mortes também, 62 até o último domingo. Taxa de quase 6%, acima das médias do Paraná, 3,2%, e do Brasil, 4,9%. No entanto, o município alega que com a pandemia em andamento, ainda é cedo para fazer uma análise. Você vai fazer uma análise correta da letalidade da doença após o término da pandemia. E o coronavírus ele tem um diferencial que muitas pessoas contaminadas são assintomáticas, não apresentam sintomas nenhum. E aí o diagnóstico fica ainda mais difícil. Então, a subnotificação estimada no Brasil, ela pode ser entre 8 a 15 pacientes que a gente não consegue diagnosticar para cada caso positivo. Por isso que é muito precoce você fazer uma análise de letalidade no curso de uma pandemia. Segundo a Secretaria de Saúde, Londrina adotou um protocolo diferente de testagem. Houve o caso de um paciente que chegou a ser testado 5 vezes, diante do quadro de saúde e dos sintomas apresentados. Apenas o último exame deu positivo. Além disso, tem a questão da faixa etária da população. A cidade tem mais de 75 mil pessoas com mais de 60 anos. É mais do que 10% da nossa população, em proporção muito maior do que as demais cidades. E esse grupo é um grupo que ele é altamente vulnerável, em especial os idosos que ainda têm comorbidade associada. O que nós temos observado, que infelizmente os nossos óbitos têm atingido justamente essa faixa de idosos com mais de 70 anos que têm comorbidades associadas como diabetes, hipertensão, alguma outra doença de base, o que acaba o tornando muito mais suscetível e vulnerável às complicações causadas pelo novo coronavírus. O HU, que é referência para coronavírus, está fazendo um estudo sobre os pacientes que não resistiram à doença e deve divulgar os resultados em breve. Covid-19 é uma doença que mata, né? E, infelizmente, às vezes a gente vê pessoas que ainda não acreditam no vírus e no seu potencial de contaminação. Ele é uma doença que do 5º ao 8º dia, os indivíduos que são acometidos com alguma comorbidade ou por parte do grupo de risco, desenvolvem um agravamento do respiratório muito grave. Então, em Nova York, 88% dos indivíduos que estiveram na UTI foram a óbito. E no Brasil não vai ser diferente. Essa doença é grave. As pessoas que chegam na UTI, elas têm chance sim, algumas saem. Essa semana tivemos alta, inclusive de um servidor da saúde com 55 anos, mas alguns morrem, muitos morrem. Para ela, o caminho é um só. Prevenção. O que realmente protege é o quê? É o distanciamento, é o uso da máscara, são as medidas de higiene pessoal e todas essas ações que, infelizmente, uma minoria, mas muitas pessoas ainda não têm se somado, a essa grande luta de enfrentamento da equipe da saúde e da equipe da administração pública. Tá vendo, pessoal? Por que a gente fala todo dia aí para você se cuidar? Isso não é brincadeira. Você tem reparado a quantidade de pessoas que têm ido para a UTI e a maioria, grande maioria, não está voltando para casa, cara. Tem morrido, infelizmente. Aquelas que pegaram Covid, que não chegaram, ficaram em isolamento social, que não tiveram a situação mais crítica da doença, graças a Deus, merecem se recuperar, já estão vivendo de forma normal, já voltaram para casa, né? Umas nem foram para o hospital. Agora, essas que a situação é mais crítica, que vai lá para a UTI, essa porcentagem, olha, é assim, ó, tá indo e não está voltando, não está voltando. É por isso que a gente fala para você não pagar para ver, para você não se arriscar, para você se cuidar. Quem garante que você não está nessa estatística de que a doença para você vai ser pior? Você vai continuar fazendo de conta que não tem nada? Vai continuar arriscando? Dando tiro no escuro? Vamos ver, né? Não tenho certeza, vamos ver. Eu não vou, cara.
Por isso que a gente fala para você, cuidado, por favor.